Sejam bem-vindos ao Consultório Aberto, o programa onde a estrela é a sua saúde. E nos últimos dias a gente tem falado muito dos problemas no coração, hipertensão, insuficiência cardíaca, mas hoje a gente vai um pouquinho mais a fundo. A gente vai entender melhor essa máquina, já que ela é o primeiro órgão a ser formado no ser humano. Lá nas primeiras semanas ali, ó, na barriguinha da mamãe, o coração já está formado e ele vai começar a trabalhar um trabalho que não vai terminar até o fim da vida daquele bebê. Já pensou trabalhar desse jeito, sem direito à aposentadoria? Vale a pena conhecer um pouquinho mais sobre esse órgão tão maravilhoso, depois da vinheta. E aqui no estúdio eu já estou com a doutora Priscila Bacelli, é assim que fala? Bacelli, ela que é cardiologista e apaixonada por crianças, né? Exato. É mãe também, Também, né? sou mãe de duas. Então, quer dizer, já tem Duas ali meninas. já testou alguma coisa com elas? Não? Já, várias vezes. O coração é testado o tempo todo. O tempo todo. E é verdade isso que eu falei que é o primeiro órgão mesmo a ser formado no corpo humano? O coração ele começa a se desenvolver após mais ou menos 15, 16 dias após a fecundação. E com 5 semanas de gestação, da 5ª à 6ª semana, ele começa a bater. Então, com 6 semanas de gestação, o coração já começa a funcionar. Já é possível ouvir o batimento fetal nesse momento. E é aquele batimento bem Exatamente, acelerado, a gente bem até assusta. acelerado. Quem já foi a primeira vez, né, fazer a ultrassonografia, leva aquele susto, porque é um motorzinho batendo muito rápido. Muito acelerado, né? Cerca de 2 vezes a nossa frequência basal, né? Então ele trabalha muito. E por que ele tem que trabalhar mais do que na gente, se o nenenzinho é menor? Porque as células estão se multiplicando numa velocidade muito intensa, né? Para formar, para o bebê se formar. Então, ele tem que trabalhar muito para conseguir que as células se multipliquem e os órgãos vão se desenvolvendo de maneira adequada. Ah, então é porque além de alimentar o que já existe, ele está alimentando o que vai existir ainda. Exatamente. Que coisa incrível. Em que momento que está lá aquele tecido só, né, ali pela 5ª semana e de repente alguma coisa vai lá e diz, vai! E ele começa a bater. Que coisa inacreditável. É inacreditável. É de Deus mesmo, né? Vem Deus ali, tão perfeito. dá um soprinho e ele começa a bater. Na verdade é por estímulo elétrico mesmo, né? A gente tem o estímulo elétrico que faz o coração começar a bater. E isso que é incrível, assim, porque é algo que não está. Uma coisa, né? E começa a se mexer e não para nunca. Durante ela, a né? vida inteira, não tem 1 minuto de descanso. Às vezes até a vida daquela pessoa já foi, que é outra coisa que eu acho incrível, e o coração dela sai e vai para outra. Às vezes a pessoa evolui com morte cerebral, o cérebro não funciona mais, e o coração está ali, firme e forte. E a minha pergunta, se eu não tenho atividade cerebral, tá? Meu cérebro não está funcionando, e isso deve ser muito difícil de ser encarado, inclusive, dentro de um hospital. Né? Por exemplo, você dá a notícia de que alguém está com morte cerebral, quer dizer, a pessoa está ali, o coração está batendo. Como é que o coração bate se não tem um estímulo, se não tem o cérebro mandando ali? É porque geralmente esses pacientes estão ligados ainda à ventilação mecânica e esse aparelho continua ofertando oxigênio para o organismo. E isso mantém o coração funcionando, essa oferta de oxigênio mantém o coração funcionando por um tempo. Né? O coração consegue ainda gerar estímulo elétrico para continuar funcionando. Mas com a parada da atividade cerebral, depois de um tempo, os órgãos também começam a entrar em falência. Então, o organismo ele para de produzir energia e o coração para de produzir esse estímulo para continuar batendo, entendeu? Então ele bate por um tempo porque ainda existe a oferta de oxigênio ali pela ventilação mecânica, mas ele não consegue se sustentar
por muito tempo, sem atividade cerebral. Mas se tirar aqueles aparelhos ali... Aí ele para. Aí não tem jeito. Isso. É complicado, meu coração é o primeiro a começar a funcionar e o último a desligar. É aquele que, né, liga e apaga a luz. Exatamente. E quais são os principais problemas, por exemplo, que a gente pode ter numa criança de coração? Que a gente às vezes associa problema cardíaco à velhice, né? O que já são dois erros, porque a maior parte dos infartos está ali pelos 40 anos, né? Isso. Eu sou testemunha disso, que eu estou com 47, quando chegou 40 anos, o que eu tive de amigo que teve problema cardíaco, não foi brincadeira. E a gente só associa a velhice. Exatamente. Existem problemas cardíacos em crianças? Existem, são casos de cardiopatia congênita, no qual existe alguma malformação no coração e a criança já nasce com alguma cardiopatia. E existem casos também que a criança desenvolve algum problema. Por exemplo, aquelas crianças que apresentam alguma infecção viral ou alguma infecção intestinal podem evoluir com alteração cardíaca, porque pode evoluir com uma miocardite, que é uma inflamação do músculo cardíaco em decorrência da resposta inflamatória ocasionada por essas infecções virais. Então, a miocardite é uma resposta inflamatória que causa insuficiência cardíaca. É uma das causas também de problemas na criança. O coração ele pode ficar mais inchado, mais fraco. Então, na criança, geralmente são essas alterações. Quer dizer, então, que o coração pode ficar inflamado? Pode. E que tipo de... Tem que ser uma inflamação grave? O que é? A senhora falou vírus, então, quer dizer... Gripe não inflamou? Inflama também. Olha, essa... Também. Vários vírus que causam gripe, resfriado, podem causar uma inflamação sistêmica, uma resposta sistêmica à inflamação, né? E isso pode acometer o músculo do coração, o miocárdio. Ele pode inflamar também. O nome então bonito que vocês dão, que a medicina tem nome bonito para tudo. Tem. O nome que vocês dão para o músculo do coração é o... É o miocárdio. Miocárdio. E isso pode levar à disfunção do coração. Ele pode ficar mais fraco, pode ficar inchado. Então, também... Me livrei da gripe, me livrei também da inflamação do coração ou preciso de algum cuidado depois disso? Essa informação é interessante. Tem casos que o paciente ainda precisa ficar tomando medicação para fortalecer o coração por um bom tempo. Tem casos que não, que a gripe passou, o paciente se recuperou e fica sem nenhuma sequela. Mas não tem como a gente prever isso. Tem casos que recuperam, evoluem bem, outros não. Às vezes a criança chega na fase adulta com insuficiência cardíaca que ela adquiriu lá na infância. E, por exemplo, meu filho, eu não dou salgadinho, meu filho não come miojo e a gente faz dieta sem sal e ele tem pressão alta. Existe isso? Criança com pressão alta? Criança com pressão alta existe. Geralmente são aqueles casos em que a criança tem alguma alteração no coração, alguma malformação cardíaca que leva ao aumento da pressão arterial. A principal causa chama coarctação da aorta. É quando a gente tem um estreitamento da aorta, que é aquela artéria que sai do coração e leva sangue para o corpo todo. Quando existe um estreitamento na aorta, o sangue ele tem mais dificuldade, né, de passar ali. Então, o coração ele precisa trabalhar mais, fazer mais força. Consequentemente, a pressão pode também aumentar, né? A criança desenvolve hipertensão. Quer dizer que aquela veiona ali que sai do coração, bem grandona, ela é mais fininha. Ela pode nascer com algum estreitamento. E já nasceu assim? Já nasceu assim. E aí o coração tem que fazer mais força para passar pelo buraquinho. Pelo buraquinho. Então, não depende da alimentação, de fatores externos. Não interessa. Claro, pode agravar, com certeza, né? Mas assim, mas mesmo cuidando sempre, vai... Né? A gente acha que é só por conta da dieta e tudo. E tem como corrigir numa criança? Tem, existe tratamento, dependendo do grau, né, da localização,
pode ser feito um tratamento percutâneo, que é por cateterismo, onde se coloca um stent ali para dilatar, ou cirúrgico também, vai depender do caso. Ah, mas tá. tem Então, tratamento. entra aqui ou pelo braço, é isso? Como é? Pela virilha. Pela virilha. E é uma viagem, É uma né? viagem. Para chegar até aqui e serrar uma esquina ali. Já sabe, né? O médico sabe o Já caminho. sabe, porque eles vão acompanhando com um aparelho que consegue mostrar todo o trajeto dessa artéria. Quer dizer, tem um GPS do lado de fora. Isso. Então, o fiozinho vai passando por dentro e tem alguém acompanhando aqui por fora. Exatamente. Uhum. Que eu vou ser sincero, né? Eu, na minha ignorância, eu achei que era Mas assim, vai pegando as avenidas mais largas, né? Que você vai chegar. Vai sendo guiado, né? É feito um contraste na artéria e vai sendo guiado através do raio-x. Assim, um aparelho como se fosse um aparelho de raio-x. Mas só que ao invés de ser aquela foto, ele vai fazendo. A gente está acostumado muito com o raio-x de foto, né? Isso, é de forma dinâmica, assim, não é uma foto. É vídeo, é tempo real. É um assim. vídeo em tempo real. Isso. Nossa, isso é incrível. E o stent, né? Que é aquela tecnologiazinha, que é um negocinho bem assim, que a hora que você coloca na veia, ele abre a veia. É, isso mesmo. É incrível aquilo, porque antigamente você cortava e emendava. Cortava e emendava. Qual que é o benefício de você não precisar mais cortar e emendar e você só ir lá e você tem uma estrutura que segura ali? É um procedimento menos invasivo, né? Com recuperação mais rápida e o risco menor também do que ter que abrir o peito, fazer uma cirurgia aberta. Como é que é o nome? É toracotomia? Toracotomia. O nome, até esse aí não isso deu para mesmo. dar um nome bonito. Até esse é assustador, difícil. fazer uma toracotomia. Isso. E essa alteração, ela é possível ser detectada ainda na gestação, né, através de um exame, que é o ecocardiograma fetal, que é feito a partir de 20 semanas de gestação. É possível detectar já alterações cardíacas do bebê antes dele nascer. 20 semanas. Isso, de gestação. Já dá para perceber. Já dá para perceber. E tem alguma coisa, porque agora a gente tem algumas cirurgias que são feitas com o nenê dentro da barriga da mãe. Tem alguns tratamentos que são feitos com o bebê ainda dentro da barriga da mãe. Que a intervenção já começa ali. Começa ali, isso. Mesmo que não seja um tratamento definitivo, mas é um tratamento ali que permite que o bebê consiga se desenvolver de maneira adequada para depois que ele nasce, né, seja programado uma cirurgia definitiva. Tem criança que já nasce e já vai para a mesa de cirurgia, né? Isso. Imagina a agonia dos pais. Imagina a agonia dos pais que tem que viver isso. Já é muito difícil, né? Muito difícil. Exatamente. Inclusive, eu queria abrir um parênteses aqui para falar que nesse sábado vai acontecer o dia F, que é o dia que algumas médicas cardiologistas vão fazer esse ecocardiograma fetal de maneira voluntária para 200 gestantes. Né? Não precisa marcar horário, nada. É só aquela gestante com 20 semanas, a partir de 20 semanas, comparecer das 7 às 12 horas no EMU, que é o Hospital Estadual da Mulher, para poder estar fazendo esse exame de maneira gratuita. Então, nesse sábado, Isso. a partir das 7 da manhã, lá no EMU, Hospital da Mulher, que eu acho uma conquista maravilhosa. Tem a mulher, tem um hospital, que a mulher a gente sabe que precisa de cuidados diferenciados, né? E um atendimento, né? Eu acho que é interessante que você tenha um lugar preparado para a mulher. Não é só o atendimento, é o local todo ele acaba sendo preparado para a mulher. A partir das 7 da manhã, de graça, voluntárias. Isso, vão ser feitos 200 exames. As 200 primeiras felizardas que chegarem lá vão ganhar um exame que deve custar alguns... É difícil de conseguir na rede pública. Muitas vezes, quando a
A gestante consegue o exame e já passou ali, o bebê já até nasceu. Ah, né? Sim, olha, só consulta a agenda. Não, pode vir para a festa de 15 anos, né, da minha filha, já a gente sabe como é que é, Isso, né? então são algumas médicas que se juntaram e de maneira voluntária vão estar fazendo esse mutirão. Do ecocardiograma fetal. Impressionante. Depois a gente vai colocar lá no Instagram também do programa, eu quero o nome dessas moças que a gente tem que reconhecer e tem que sempre valorizar quem tem esse tipo de iniciativa. Tem uma grande amiga minha, a doutora Maíra, que está à frente aí desse mutirão. É uma excelente médica também e uma candidata para estar vindo aqui falar melhor sobre essas cardiopatias congênitas. Das criancinhas, vamos trazer com certeza, ainda mais depois desse evento, até para a gente saber o que rolou nesse evento, né? Vai ser legal, vamos marcar assim. E, assim, essa questão de a falta disso, a gente fala de pré-natal, né? E a gente está acabando de falar aqui de um exame que é difícil de conseguir na rede pública. Porque às vezes não é só o equipamento, o profissional tem que ser treinado. Às vezes a gente tem muito essa visão, eu não tenho equipamento. Às vezes pode ter o equipamento, se você não tiver o profissional que tenha o olhar certo, não vai detectar. Porque é um exame bem específico mesmo, então precisa de ter uma formação bem específica. Não são todos os cardiologistas pediátricos que fazem esse exame. Eu brinco, né, que a medicina é uma coisa tão impressionante que, não, eu sou cardiologista pediátrico. Não, mas isso você não faz. Para isso você tem que passar 2 anos e meio, não sei aonde, para você voltar e poder fazer isso. Quantos anos a formação de um cardiologista? São 6 anos de faculdade, né? Depois a gente faz 2 anos de clínica médica, que é clínica geral. 2 anos de cardiologia, então são 10 anos no total. Uma década. 6 de faculdade, mais 4 de residência. E detalhe, para ser um cardiologista principiante, né? Aí depois, se você quiser outras especialidades... subespecialidade, você ainda continua estudando mais alguns anos. E aí depois de 30 anos você está formado, né? Você está no mercado de trabalho. Não, eu brinco que existem profissões que você terminou a faculdade e você nunca mais precisa olhar para aquilo. A medicina, a gente teve até, se eu não me engano, foi o doutor Rassi também, que é cardiologista. Ele disse, hoje se você sair, vou tirar um ano sabático, você sai, fica um ano sem olhar as evoluções da medicina, na hora que você volta tem tanta coisa que você vai levar quase um ano para se atualizar. Colocar em dia. E a gente fala hoje, marca-passo. Hoje o marca-passo ele é muito diferente do marca-passo lá dos anos 80. Né? No que essa miniaturização das coisas ajudou assim, a medicina, assim, daquela época onde qualquer coisa no peito abria? Né? Tinha cirurgia exploratória de peito. Né? Hoje, de raiz, às vezes isso acontece. Qual que era o tempo de alguém que abria o peito inteiro e até o cara receber alta e alguém que vem pela virilha aqui? Depende da cirurgia, né, do procedimento. Mas geralmente são cerca de 4 a 5 horas de cirurgia, o paciente com o peito aberto, mais o tempo de recuperação na UTI, que geralmente são 3 dias, depois vai para o quarto, fica mais uns 2 dias. Então, é um período longo de internação. Agora, os procedimentos, esses que são feitos de maneira não invasiva, né, através de hemodinâmica, são muito mais simples. Geralmente, o paciente vai embora no dia seguinte, não fica com a cicatriz, né, no peito, a recuperação é muito mais rápida. Então, a medicina está evoluindo muito. Várias correções valvares que se faziam somente com abertura, com a toracotomia, né, são passíveis de serem feitos de forma, através da hemodinâmica. E era uma senhora cicatriz. Era. Eu tive um amigo que teve um infarto mesmo ali, ainda naquela época dos anos 90 ali, meu irmão, é uma cicatriz que parece que assim, a parte de cima de uma caixa de papelão aqui na pessoa. Aqui, e abre, tem toda aquela questão de distender o osso, fica tudo dolorido. Imagina a dor que deve ter. Hoje em dia é possível a implantação de válvulas cardíacas através da hemodinâmica, sem ter que abrir o peito. Consegue
colocar uma outra válvula ali, sem precisar. E entrando ali um caninho no coração, adoro isso. Ali, as válvulas, olha as válvulas aí. São essas válvulas que dá para corrigir? E corrige como isso, gente? Isso vai estar funcionando na hora ou não? Para o coração, adoro, eu gosto dessas coisas. Não, continua funcionando. Vai mexer com o motor, com o carro andando. Isso. Até mesmo porque precisa ver o resultado, né? Depois que você implanta a válvula, precisa ver se ela não está deixando vazar sangue, entendeu? Se ela está no local correto. Então, o coração precisa estar em funcionamento para fazer essa avaliação. Eu tô com um probleminha numa válvula dessas, né? E aí se coloca, tem algum material que substitui isso? Ou arruma a própria válvulazinha? Tem casos que dá para arrumar a própria válvula, mas aí é no caso de cirurgia aberta, para corrigir a própria válvula. Existe uma técnica onde se coloca um clipe na válvula e diminui o vazamento de sangue que acontecia, né, quando ela... Mas não é um clipe desse de papel, né? Não, é um clipe... é um clipezinho bem pequenininho que é colocado no meio da válvula, porque ela abria, esse caso é um caso onde a válvula deixava vazar muito sangue. Então, vou pedir até para o Mateuzinho pausar aqui a hora que aparecer as válvulazinhas de novo, pessoal. Colocado um clipe no meio dela, e onde limita um pouco essa abertura e esse vazamento de sangue. Olha! É tudo feito via hemodinâmica através da artéria aqui da virilha. Tudo agora entra pela virilha? Isso. Ó, aqui a gente tem um cortezinho com algumas válvulas, né? Isso. Mas o outro aqui, ele é melhor da gente enxergar. Quando ele tá em movimento, uma coisa que eu queria entender, por exemplo, quando vocês falam só do músculo do coração, vocês chamam de miocárdio. Mas quando vocês falam coração, vocês meio que colocam as veias junto ali, né? São várias estruturas, né? Veias, artérias, tem as artérias coronárias, que são aquelas artérias pequenininhas que irrigam o músculo do coração. Quando acontece um infarto, é quando obstrui essas coronárias. Então, a coronária é uma artéria. Então a coronária, ela vem para alimentar o próprio músculo. Coração. Para aumentar o músculo do para alimentar o músculo do coração. Então é isso, essas são as famosas coronárias. Isso. E aí a gente tem a aorta, né? Que a aorta é aquela bem grossa, né? Sai do coraçãozão, inclusive vem uma bem grossa aqui. Como é que é o nome dessa aqui? Que a gente vê, o pessoal vê nos filmes, né? Sempre, É a carótida. Carótida, essa é a carótida. E geralmente dá problema nela, né? Com o tal dos AVCs. Cleromas, como é que é? Ateromas. Olha aí, ainda não decorei. Ateromas. Isso, são as placas, né, que causam obstrução nessa artéria, que podem levar a AVC, isquemia cerebral, né, falta de oxigenação cerebral por essa obstrução. Então, quer dizer, tem que estar tudo funcionando bem. Tem que estar tudo funcionando bem. E o que mais entope as veias? O que mais entope as veias? É a picanha, é a cachaça, é o cigarro, o que é? Meu Deus são do céu, vários vai brigar fatores comigo, associados, né? Colesterol alto, né? Alimentação inadequada, falta de atividade física, o cigarro, a pressão alta, o diabetes descompensado. Tudo isso é um somatório de fatores que levam à formação dessas placas. E hoje a gente está comendo uma comida diferente. Eu achei até interessante esses dias uma postagem muito legal, que daí mostrou aqueles petit suisse, tipo Danoninho, né? Vamos dar nome aos bois. Os vários suquinhos, aquelas coisas que tinham na nossa infância. Uhum. E aí a frase era, eu comia isso e estava tudo bem. Uhum. Aí, a grande ideia da reportagem era mostrar que justamente as formulações desses produtos são completamente diferentes. Né? O iogurte lá dos anos 80 era o coalho, né? O queijinho ali, que é aquele pré-queijo, né? O resultado realmente do coalho do leite, um açúcar, uma coisa. Não tinha tanto conservante, né? Não durava tantos dias ali na geladeira. Sim, essa alimentação, ela também
prejudica o coração? Prejudica também, prejudica porque leva ao desenvolvimento mais precoce de diabetes, essa alimentação inadequada, diabetes, de pressão alta, também prejudica, tudo de maneira mais precoce. E eu pergunto até isso porque a gente está tendo muitos escândalos em termos de corante, de comida, de tudo, com crianças. E a doutora, além de ser cardiologista, ela e o marido têm um sistema de realmente levar tratamento para crianças em casa. Isso. Né? Então, eu sou alguém que, assim, eu sempre penso, eu vou levar minha filha quando eu não tiver mais como segurar. Que daí você vai para o hospital, você expõe a criança a tudo que está ali. Né? Então, quais são os atendimentos que hoje a Pedcare, né? A Pedcare mais faz em casa, assim, tem a ver com essa questão de alimentação, tem a ver com tela. Coitadas, as crianças estão sendo atacadas de tudo. Quais são as maiores necessidades das crianças hoje? A Pedcare faz esses atendimentos em domicílio, atendimentos pediátricos, mas a maior demanda atualmente é de crianças que estão com febre, com alguma infecção viral, onde a mãe não quer ir para o pronto-socorro. Aqueles casos de exames de rotina, de acompanhamento, não são tanto procurados por nós, entendeu? São geralmente casos de pronto atendimento. Febre em criança é o campeão, meu amigo. É o campeão. Pode ser lá em 1800, 1900, anos 2000, o catarrinho, a criança tossindo, é campeã. Tossindo e com febre, é campeã. E um conselho de saúde, assim, se a senhora, infelizmente o programa está acabando, se a senhora pudesse deixar um conselho para os pais, por exemplo, que tem lá, que tem ou que não tem Pedcare, mas assim, para o coraçãozinho do seu filho, vale a pena fazer, por exemplo, uma boa alimentação desde pequeno, exercício desde pequeno, porque a frase que eu mais uso, não, nessa idade aí não faz diferença. Queria que a senhora falasse lá, para quem está em casa nos assistindo, presta atenção, hein? Ela estudou muito para falar para você o que realmente vale e o que não vale para a criança. Sim, faz toda a diferença, desde pequenininho, a alimentação da criança, alimentação saudável. Evitar frituras, evitar doce antes dos 2 anos de idade, evitar aqueles alimentos com muito conservante, Skinny, Danone, esses salgadinhos, né, que são muito ricos em sódio e que lá na frente podem contribuir para a elevação da pressão arterial, para o desenvolvimento de diabetes. Então a gente acha que não, né, que só tem que evitar esse tipo de alimento lá na frente, mas não, desde criança eles estão agindo ali no organismo, né, predispondo o desenvolvimento dessas doenças no futuro. Nossa, quero agradecer muito a sua presença aqui no estúdio. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Guarda bem essas dicas, hein? Tira as crianças também de casa, gente. Já desce, vai brincar, vai jogar uma bola, vai andar de bicicleta. Isso. Que além de criar saúde, você cria lembranças, você cria memórias. E a gente já falou muito sobre a importância dos bons pensamentos na sua saúde. Então até o próximo programa e um grande beijo.